Olá, está começando o Multiplix Notícias à Semana. Aqui você vê e revê as principais informações dos últimos dias na região serrana do Rio de Janeiro. Na luta contra a Covid-19, Nova Friburgo está contando com 4 centros de triagem, locais que devem ser procurados por pessoas que apresentem sintomas leves da doença. A repórter Maiara Gaixin tem mais informações sobre essas unidades. Os centros de triagem estão entre as principais ações criadas para ajudar no combate ao novo coronavírus em Nova Friburgo. O primeiro foi montado no Hospital Municipal Raul Sertã. Nesta semana, o município conta com mais 3, em Olaria, anexo ao posto de saúde Tuna e Caçuga, na UPA de Conselheiro Paulino e na estratégia de saúde da família em Muri. A gente foi pensando nesses centros de triagem, olhando o perfil epidemiológico, o número de casos na cidade, a incidência e também a questão do acesso. Locais que tivessem um acesso fácil para a população. Essas unidades são destinadas a pessoas que apresentem sintomas leves. Todo paciente com quadro de gripe, seja uma gripe leve, eu estou só com uma tosse, eu não tive febre, eu tive uma dor no corpo, será que é? Aí ele vem para esses locais. De preferência, centros de triagem que não seja o Raul Sertã. Tá? Porque a ideia é deixar o hospital para casos graves. O atendimento é feito por uma equipe de profissionais qualificados. Ele vai passar por uma avaliação do profissional enfermeiro, uma avaliação do profissional médico. Ele tem a oximetria avaliada. Caso seja identificado sinais de gravidades, que é síndrome respiratória aguda grave, encaminhado para o Hospital Municipal Raul Sertã para o tratamento específico. Se precisar de algum suporte de oxigênio não invasivo, a gente faz esse primeiro suporte aqui e aí a gente transfere o usuário na ambulância específica para a Covid, em tempo oportuno. O centro de triagem aqui de Olaria foi inaugurado no dia 28 de maio. De lá para cá, foram realizados 44 atendimentos. Na UPA de Conselheiro Paulino, inaugurada no dia 8 de junho, já foram contabilizados 133 atendimentos. Na estratégia de saúde da família em Muri, 19 atendimentos foram realizados desde a abertura, que aconteceu no dia 4 de junho. Sobre o centro de triagem do Hospital Raul Sertã, a Prefeitura não soube informar. Segundo a subsecretária, todos os pacientes atendidos nos centros de triagem são monitorados por telefone durante 14 dias. Caso seja identificado algum agravamento, ele é orientado a realizar uma nova avaliação. É importante frisar que os resultados dos testes são sigilosos. Além do acolhimento, que é o diferencial do centro de triagem da atenção primária, além da avaliação, a gente consegue fazer esse monitoramento e identificar aí em tempo oportuno sinais de gravidade. A Cruz Vermelha de Nova Friburgo vem realizando diversas ações no combate ao coronavírus. Entre elas está a desinfecção de pontos públicos. Na última terça-feira foi a vez do bairro Alto do Floresta receber os voluntários. E nossa equipe acompanhou todo o trabalho. A Cruz Vermelha de Nova Friburgo realizou uma desinfecção no bairro Alto do Floresta, na tarde da última terça-feira. A medida é uma prevenção contra o novo coronavírus. Nós selecionamos, primeiramente, as comunidades de Nova Friburgo com grande aglomeração de pessoas em espaços pequenos. Casas, por exemplo, aqui nessa comunidade do Floresta, várias residências com 30 metros quadrados, 40 metros quadrados e uma aglomeração famílias grandes com 7, 8 crianças. Uma fórmula que vem indicada pela Fiocruz, com a porcentagem de 8 a 10% de água sanitária. E tem um outro produto também que a Cruz Vermelha Nacional nos envia também, que a gente agrega. Segundo Luiz Cláudio, a desinfecção tem durabilidade de aproximadamente 5 dias. A ideia é retornar aos locais após esse período. Além da limpeza, a ação também contou com distribuição de doces e máscaras para as crianças da comunidade. Os equipamentos utilizados na higienização e as guloseimas são doações de empresários friburguenses. Esse trabalho da Cruz Vermelha é um trabalho voluntário, não temos apoio, recursos nenhum, nem da Cruz Vermelha Nacional e nem do poder público. São friburguenses que amam fazer esse trabalho em prol do próximo. Esse não é o primeiro trabalho de desinfecção realizado pela entidade. Outros locais já foram contemplados, como os bairros Cordoeira, Conselheiro Paulino, Granja Spinelli e Centro. A Estação Livre, Ceasa e o posto de saúde Silvio Henrique Brown também foram desinfectados. O trabalho vai continuar sendo realizado em outras comunidades do município. E a gente vai atendendo da forma que a gente consegue. Com certeza nós vamos atingir a toda a população de Nova Friburgo. Quem não tem colaborado muito para o controle do novo coronavírus é parte da população.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o melhor jeito de evitar o contágio da Covid-19 é fazendo o isolamento social. Mas em Nova Friburgo, a taxa de isolamento considerada ideal nunca foi atingida, nem mesmo no comecinho da quarentena, quando as ruas ficaram mais vazias. Enquanto isso, os casos aumentam e a movimentação pela cidade também. Nova Friburgo chegou à marca de 342 casos confirmados e 29 óbitos causados pelo novo coronavírus. Enquanto os casos aumentam, as ruas da cidade estão cada dia mais movimentadas. Na manhã desta terça-feira, muitas pessoas andando pelas ruas, carros circulando. Nas filas das agências bancárias, poucos respeitam o distanciamento. Mas pelo menos é possível observar que a maioria das pessoas está usando máscara. Mas não é de hoje que o isolamento social não está sendo respeitado por boa parte dos friburguenses. De acordo com a Inloco, empresa especializada em tecnologia que vem fazendo levantamento de dados sobre isolamento social em todo o país, o município nunca atingiu a taxa ideal, que é de 70%. No primeiro domingo da quarentena, dia 22 de março, esse índice chegou a 69%, a melhor marca até hoje. No mês de abril, a mais alta foi 62% e a mais baixa, 44%. Em maio, os dados caíram mais um pouco. A maior foi 60% e a menor 42%. Já nos primeiros 15 dias do mês de junho, a taxa chegou a cair para apenas 38% e a máxima não passou dos 60% no fim da semana. Enquanto isso, as autoridades de saúde seguem pedindo para que a população continue respeitando o isolamento social e as medidas de prevenção para evitar a propagação do vírus. Vale lembrar que a quarentena ainda está em vigor aqui no município. Ainda sobre saúde, no dia 14 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Mas durante todo o mês a data é celebrada pela campanha Junho Vermelho, em busca de conscientizar as pessoas sobre a importância da doação. Por conta da pandemia, os hemocentros estão com os estoques bem prejudicados e as doações estão sendo ainda mais necessárias e importantes neste momento. Com a pandemia de Covid-19, os hemocentros estão passando por uma baixa no estoque de sangue. Segundo o diretor do Hemocentro aqui de Nova Friburgo, antes da pandemia a unidade recebia cerca de 14 doações diárias. Hoje, recebe apenas 3 a 4 bolsas de sangue por dia. Hoje, por exemplo, o nosso estoque do O positivo está praticamente zero. Os outros tipos também, a situação atual é muito crítica. Precisamos de todos os tipos sanguíneos, todos. É importante frisar que o Hemocentro de Nova Friburgo é regional e atende outros 13 municípios. Eu gostaria muito de pedir que as pessoas compareçam ao Hemocentro, venham fazer sua doação sem o menor risco. Nós estamos muito bem equipados, muito bem aparelhados. Estamos aqui desenvolvendo um trabalho de dar toda a segurança ao doador. Nós entendemos que, haja vista tudo que nós estamos passando com essa pandemia, as pessoas estão receosas em sair de casa, em vir doar sangue. Mas podem ficar tranquilos, podem vir doar. Nós estamos com toda a segurança. Nós sempre tivemos muita preocupação com relação a toda a parte de higienização, muito mais agora, haja visto que toda a situação nós estamos vivendo. Para evitar aglomeração, as doações estão sendo agendadas através do telefone 2523 8084. Lembrando que a sua doação pode salvar até 4 vidas, segundo a direção da unidade. Por isso, é muito importante seguir o exemplo da Vanessa, que é de Bom Jardim e mesmo na pandemia não deixa de doar. Podendo ajudar muito mais nesse momento tão delicado. Está sendo muito gratificante. Saber que você está fazendo bem, você recebe o bem. E isso é muito motivante. E neste sábado, o inverno começou oficialmente no hemisfério sul. E com ele vem também os problemas respiratórios. E como se prevenir das doenças comuns nesta estação, ainda mais com o novo coronavírus. Veja as orientações de um pneumologista na matéria a seguir. O inverno já está batendo as portas e as pessoas que possuem doenças respiratórias sofrem mais nesse período. A Lucimar tem asma e os cuidados devem ser redobrados na nova estação, principalmente agora, por fazer parte do grupo de risco do Covid-19. Quanto ao Covid-19, o meu cuidado é o mesmo, é o que está um protocolo para todo mundo. Só que eu tenho que ter mais cuidado, ficar mais atento por eu fazer parte do grupo de risco. Quanto ao inverno, eu evito a friagem e tudo, para não ter uma crise, né?
mas, na verdade, acho que para o Covid ela não vai fazer muita diferença. A Ana precisa ter a mesma atenção redobrada com o filho. No inverno, a asma pode ficar um pouco mais acentuada. Então, esses cuidados têm que ser redobrados. E agora, na pandemia, com certeza, o cuidado com o asmático aumenta. A asma é uma doença crônica que necessita de tratamento contínuo, assim como a bronquite, por exemplo. Mas agora, no inverno, outras doenças respiratórias começam a aparecer com força e podem afetar qualquer pessoa. De acordo com o pneumologista Renato Abirrâmia, as mais comuns são os resfriados, a gripe causada pelo vírus influenza, a traqueobronquite aguda, a rinocinusite e a bronquiolite, que afeta bebês com menos de 1 ano. E também é preciso ficar atento com as mais graves, como a pneumonia. Pessoas suscetíveis devem vacinar contra a gripe. A vacina previne a gripe, sem dúvida nenhuma, quanto mais agora, nesse momento, que a gripe pode se manifestar da mesma forma que a Covid. Uma dúvida frequente é se o novo coronavírus pode se espalhar ainda mais na nova estação. Não foi nada comprovado. Toda virose, ela ocorre mais no inverno por causa do confinamento, né? Agora nós temos um confinamento diferente, o confinamento das pessoas ficarem em casa. As pessoas ficando em casa, elas podem, se tiver uma virose, transmitir para os familiares. Para evitar a propagação tanto do Covid quanto de outras doenças respiratórias, o pneumologista dá algumas dicas. Como é que se previne resfriado? Da mesma maneira que se previne a gripe e que se previne a Covid. Manter uma distância de 2 metros, evitar, naturalmente, falando, tossindo, espirrando. Usar máscara, colocar como hábito. Lavar sempre as mãos e nunca tirar a máscara quando sai de casa. As estradas que dão acesso a Macaé de Cima, localidade próxima ao distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, estão em péssimo estado. A situação fica ainda pior quando chove. Nossa equipe foi até a localidade conferir o que os moradores vêm enfrentando há anos no seu dia a dia. Quem mora em Macaé de Cima, em Nova Friburgo, sofre com a falta de manutenção da via que dá acesso à localidade. Uma das reclamações dos moradores é sobre os buracos nas estradas. Quando chove, formam essas poças fundas, que dificultam a passagem dos veículos. Ela é muito precária. Para quem tem que fazer esse trajeto diariamente, é muito sofrível. Sabe? Quem não tem um carro bom passa muito perrengue, muitas vezes fica até sem poder passar em alguns trechos. Essa chuvinha assim, levinha, nem é tanto. A estrada ainda você suporta ela. Agora, quando cai aquele aguaceiro, aí fica sério. Essa outra moradora conta que sempre viveu em Macaé de Cima e que os problemas são antigos. Muito buraco, pedra, quando chove muitos dias seguidos dá lama também. Sempre foi assim, sempre. Para tentar literalmente driblar as pedras e os buracos, os próprios moradores realizam mutirões. A gente faz esse mutirão, que a gente chama de mutirão da estrada, que é às vezes de 15 em 15 dias, junta. Os sitiantes vão ajudando, um dá o diesel, o outro dá um empregado, um dá alimentação. A associação também usa o dinheiro que eles recebem para ajudar, comprar caminhão de brita. Os pedidos de melhorias são feitos com frequência à prefeitura, por meio da Associação de Moradores. Mas a última manutenção realizada na estrada foi em 2018, segundo o presidente Carlos Pinho. Infelizmente, depois desse período, nós não conseguimos nenhum trabalho de manutenção preventiva. Essas estradas demandam uma manutenção constante por conta de escoamento de água, limpeza e de piso, também recuperação de piso. Infelizmente, a gente não conseguiu da prefeitura até agora, nem dessa, nem da anterior, um programa de manutenção preventiva que traria menos danos à estrada do que a gente vive hoje. A equipe do portal Multiplix entrou em contato com a prefeitura. Em nota, o executivo afirmou que a subprefeitura de Lumiar, que atende a localidade, tem realizado várias intervenções na região e que a Secretaria de Obras, junto com a subprefeitura, vai enviar equipes até o local para identificar as necessidades que precisam ser reparadas. Manutenção séria, com equipamento, com patrol, com retroescavadeira, a gente está com saudade disso acontecer e está precisando, porque a estrada está muito sofrida.
Mudando de assunto, quem passa pelas praças de Nova Friburgo pode observar algumas estátuas e monumentos. Mas vocês já repararam quem são as pessoas eternizadas pelas peças e por que elas foram escolhidas? Descubra na reportagem de Maiara Gastim. Pelas principais praças do centro de Nova Friburgo, com certeza você já se deparou com estátuas e monumentos. Mas você sabe a história por trás dessas peças? Para saber o passado de algumas delas, conversamos com a historiadora Janaína Botelho. A gente pode começar com Dom João VI, né? Dom João VI foi homenageado em função da criação, né, de Nova Friburgo, em 3 de janeiro de 1820, em que o município foi oficialmente criado. Então, uma justa homenagem a Dom João VI, o criador do município, em função de abrigar uma colônia de suíços. No centro, podemos observar as estátuas de Demerval Barbosa Moreira, Amâncio Mário de Azevedo, Alberto Braune e Galdino do Vale Filho. Todos eles têm uma coisa em comum. Qual é o contexto de você ter tantas estátuas homenageando esses médicos? É a questão do serviço de saúde, que era inexistente. Hoje a gente tem um serviço de saúde precário, naquela época inexistia. Então os médicos atendiam muito gratuitamente, todos eles tinham horários reservados no seu expediente de consulta para atender aos pobres. O Alberto Braune não era médico, ele era farmacêutico, mas ele chegou a estudar medicina, por ter estudado alguns anos o curso de medicina. Ele também quase que clinicava. Essa estátua é da personalidade que deu nome a uma das praças mais famosas da cidade, Getúlio Vargas. Foi presidente do Brasil em 2 períodos. No segundo mandato, foi forçado a renunciar ao cargo e acabou cometendo suicídio. Segundo Janaína, o político era uma pessoa querida em Nova Friburgo e visitava a cidade com frequência. Há cerca de 3 anos, a estátua foi derrubada e teve a cabeça danificada, mas pôde ser restaurada em poucos meses. Já o obelisco do Centenário, que fica no meio da Praça Demerval Barbosa Moreira, não teve a mesma sorte. Muitos não sabem, mas o monumento, que é uma homenagem ao Conde de Nova Friburgo, que trouxe a linha férrea ao município, tinha uma estátua em cima. Acima do obelisco havia a estátua de uma colona suíça carregando ou amamentando o seu neném. E essa estátua foi derrubada. Tem alguns historiadores que falam que a derrubada dessa estátua foi por conta do movimento da Revolução de 30, que Friburgo teve uma disputa muito acirrada entre o Galdino do Vale Filho e a família Galiano das Neves. E ela foi derrubada por essa década, no início da década de 30. De acordo com a historiadora, essas estátuas e monumentos devem ser preservados, já que marcam um pedaço da história e da construção social de Nova Friburgo. Por isso elas têm uma representação muito importante. O Multiplix Notícias à Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro!